sobre na verdade está levando em consideração aqui a linguagem, a redundância da linguagem, né? E está levando em consideração a questão da... Opa, acabou aqui. Está levando em consideração... Aqui. Está levando em consideração a entropia da chave e depende das duas coisas, né? E a redundância da linguagem. Então aparece esse resultado. Na prática, os valores têm que ser bem maiores que esse aqui. Isso aqui é digamos, a estimativa inicial, mas o mais importante não é nem os valores. Eu trouxe mais por curiosidade para vocês verem. O mais interessante, o que eu acho mais fantástico aqui nesse trabalho do Shannon, foi ele ter montado essa base teórica e mostrado que, olha, se você está cifrando alguma coisa que tem redundância, mesmo que o cara não tenha a menor ideia de qual é o seu algoritmo criptográfico, né, ele tem boas chances de conseguir descobrir a chave se ele acumular texto. Então, nas aulas de criptografia, nos cursos, a gente sempre discute com os alunos os protocolos criptográficos, e uma das coisas que sempre os alunos sempre a gente discute lá, é que alguns protocolos que a gente usa no dia a dia, aí, com bancos, etc., né, a gente sem querer está dando material, né, cifrado de graça para quem estiver atacando. E olha, gente, estão grampeando mesmo, viu? Estão grampeando, nossos dados estão sendo coletados aí à torta e à direita, a gente nem imagina. A título de exemplo, o meu computador que eu uso aqui na minha sala, no meu desktop, na minha sala, todo dia, sem falha, 24 horas por dia, ele é atacado por sites chineses, norte-coreanos, indianos, iranianos, etc., paquistaneses. Sim, por hora, cerca de 50 tentativas de invasão. Né? Não sei se já conseguiram, mas isso acontece com a gente, só dando um exemplo, isso acontece conosco o tempo inteiro. Então, tomem cuidado com a questão da segurança, tomem cuidado com software que vocês instalam e, principalmente, se for software seguro para criptografia, para envolver questões bancárias ou alguma coisa sigilosa, todo cuidado é pouco, tá certo? Eu peço desculpas aí pela extensão, né, se eu me aprofundei demais, agradeço novamente a oportunidade aqui, ao Holmes e toda a comissão organizadora desse evento, tá? Desejo muito sucesso para o restante do evento, está começando hoje, né? E me coloco à disposição hoje e daqui para frente, se alguém quiser discutir, tirar alguma dúvida. Muito obrigado. Alguém tem alguma dúvida? Oi, eu tenho uma pergunta. Você disse que quando você tem a redundância na linguagem, você pode acumular texto cifrado e usar essa redundância para voltar o erro originalmente. E isso para fazer a criptografia, né? E isso seria usado para ataques a bancos. Mas por que você não pode usar a compressão local para evitar esse tipo de ataque? Não foi bom você falar, porque eu acho que eu acabei deixando uma imagem correta da situação. Realmente, os algoritmos que a gente tem usado, os softwares que estão implantados em bibliotecas, etc., as pessoas que fazem já aprenderam que não é uma boa, né, há muito tempo, não só por questões desse tipo de ataque, mas também por conta do volume de dados, né? Se você compacta antes, você economiza banda, você economiza muita coisa. Então, tem outras vantagens além dessa aqui. O que eu estou dizendo é que, às vezes, a gente encontra situações em que as pessoas querem, elas mesmas, implementarem e usarem seu próprio mecanismo. Fala, não, eu vou fazer o meu, né? Meu algoritmo criptográfico, ninguém sabe, só eu que sei, certo? E tem alguns cuidados básicos que digamos, a boa prática, a experiência recomenda, e às vezes não adota. Então, mais nesse sentido. Mas normalmente os softwares que a gente tem usado, né, desde que não seja um software que você não tenha ideia de onde ele veio, né, mas software de origem conhecida, enfim, confiável, normalmente tomam as precauções, já está relativamente bem feito. Mas o alerta é mais esse. O Shannon colocou luz para a gente em cima de uma questão, né, muito importante, mostrou uma coisa muito legal para a gente, né, e reforçou ainda mais a necessidade de você dar um jeito de obscurecer, sumir com as propriedades estatísticas, a redundância, né, do seu texto antes de partir para a cifragem. Vou comentar rapidamente um exemplo clássico aqui que eu uso nas aulas, que é o seguinte: se você pega um algoritmo de criptografia, pode ser o mais forte do mundo, o melhor de todos, o AES com uma chave violenta lá, né? Aliás, eu estou vendo que eu cometi um erro, eu coloquei AES com 512 bits de chave, não tem.
128, 192, 256. É uma chave 256. Mas enfim, você pega o AES com a chave 256, que é o que nós temos, é o estado da arte de criptografia rápida hoje em dia. Se você simplesmente, aí você pega um arquivo que eu sempre uso o exemplo, a bandeira do Japão. Porque a bandeira do Japão é muito simples a imagem, né? Aquele fundo branco e um círculo vermelho. Muito bem. Aí você pega, e eu estou supondo que eu estou com a bandeira do Japão, sem estar comprimida em GIF, JPEG, nada. É o bitmap lá da bandeira nu e cru. E aí se você pega o primeiro pixel, criptografa, salvo. Pega o segundo, criptográfica, salvo. Aí você vai fazendo, um a um. Tá? Na hora que você pega aquela imagem criptografada, você olha, você vê a bandeira do Japão. Perfeita. Né? Por que você vê? Você só mudou um pouco as cores. Aquele fundo branco virou um cinza meio amarelado, né? E, dependendo da chave, né? E aquele círculo vermelho virou uma outra cor. Mas a estrutura está lá preservada. A redundância que tinha na entrada continua na saída. Né? Eu estou falando, a bandeira do Japão é fácil de ver, mas é muito comum você encontrar na internet exemplos como o pinguim do Linux, né? O pessoal pega o pinguim, a foto do pinguim, e criptografa de uma maneira com um algoritmo forte, bom, mas de uma maneira não adequada, de uma maneira ingênua. Você vai cifrando, né, sem fazer a compressão, sem usar alguma coisa para acabar com a propriedade estatística, né, para esconder essas redundâncias. Né? Então, enfim, os bons softwares estão bem implementados, a gente acredita que sim. De vez em quando aparece uma falha aqui, outra ali, sempre está aparecendo, mas não tão básica quanto essa. Né? A luz que o Shannon colocou para a gente foi muito boa, nesse aspecto ajudou a reforçar isso. Não sei se eu respondi, Sim, obrigado. Falei até agora. Sim, São duas perguntinhas. A primeira delas, você fez os exemplos para um alfabeto de 26 Sim. Né? Normalmente, quando você usa isso em bancos e tal, eu imagino que seja com ASCII, aí, 2 a 8, uma coisa assim, para aumentar o espaço do alfabeto. E a segunda pergunta é: como é que você sabe que tem esse monte todo de gente atacando todos os dias? E atacando todo mundo igual, gente atacando. Bom, se você passar a senha no seu computador, eu posso verificar o seu também. Para ver se está sendo atacado. Mas começando pelo final, não, eu sempre vou olhando os logs, eu registro. Normalmente os computadores têm alguns softwares de firewall, de proteção e tal. No meu caso é Linux, então ele registra todas as tentativas de conexão que são bloqueadas. Então ele vai registrando. Então eu entro lá para ver no log e assim, mais ou menos umas 50, 60 por hora. Tentativa. Não são manuais, são robôs. Uma por minuto, então. São robôs, na verdade até mais. Às vezes tem hora que fica assim, né? Às vezes chega um robô e começa a tentar no meu endereço IP, ele descobre o endereço IP e fica tentando achar alguma brecha, alguma porta aberta para entrar, dominar aquela máquina, escravizá-la para usar no futuro. Com as famosas botnets, né? As redes de robôs extremistas, que eles dominam e vendem isso aí para fazer ataques depois. Né? Então assim, dá para a gente olhar, o Windows também tem recurso lá de log para você olhar se está alguém tentando acessar a sua máquina ou não. E nós na Unicamp somos mais vulneráveis pelo seguinte motivo. Na Unicamp, nós, por uma decisão lá de 1800 e alguma coisa, a gente usa endereço IP real. As nossas máquinas, a maioria absoluta delas, não são todas, mas a maioria absoluta usa endereço IP que é visível no mundo inteiro. Né? Então esse endereço da Unicamp 143, 106, bolinha, isso é endereço de verdade que é roteável, é encontrado, você consegue achar esse endereço, consegue conectar ele de qualquer ponto do planeta. Então, diferentemente da sua rede em casa, né? Quando você está em casa, tem aquele seu roteadorzinho lá, a empresa, o seu provedor de acesso, seja Vivo, seja Net, seja qual for, ele já não te dá endereço de verdade, né? Os endereços são escassos, já foram até... Enfim, tem um problema de escassez de endereço, eles te dão endereços meio fake, né? São endereços só para inglês ver, só para lá de cá, né? Então eles só funcionam no contexto da sua rede, quando sai para fora eles são trocados por endereço de verdade. Mas no caso da Unicamp, a maioria das máquinas usa o endereço real, que nos torna mais visíveis lá fora, precisando ter mais cuidado. Bom, então, fechando isso aí. A questão do alfabeto que você mencionou, a gente tem duas coisas que eu não sei se eu acabei criando uma confusão. Com relação ao texto, a questão dos alfabetos ali, eles estavam mais ligados à questão da própria mensagem, do texto M. Né? E tem também que nada impede que você use o próprio alfabeto para escolher a chave K, certo? E aí vem uma questão que é
eu nem abordei muito aqui, porque toda a abordagem aqui, para simplificar, ela levou em consideração que a chave K todas as chaves K são igualmente prováveis. E a gente sabe que se a gente for usar as senhas, né, se a nossa chave K ali for a nossa senha do dia a dia, a gente vai acabar usando o nome do cachorro, do passarinho, tá certo? A placa do carro, o CPF invertido, olha só. CPF invertido ninguém vai descobrir. Então, a gente é muito ruim, a gente é péssimo para escolher senha. Nós somos péssimos para escolher senha. Todos nós, viu? Sem exceção. E o problema é o seguinte, que a senha ideal que fosse do jeito que está ali na teoria, que a senha fosse totalmente aleatória, que a senha fosse igualmente provável, qualquer senha, né? Tanto aquela senha que começa com um monte de uns e termina com um monte de zeros, né? Falando agora em binário, né? Como a senha ao contrário, quer dizer, todas deveriam ser iguais. Mas quando nós escolhemos, aí a gente já chuta o balde ali, porque a gente já escolhe senhas ruins, muito previsíveis. Então, hoje em dia, o pessoal da NSA dos Estados Unidos e todos que ficam aí, enfim, com esse trabalho de monitorar, grampear, etc., né, o governo americano, a NSA, etc., sempre fizeram um esforço muito grande para que os algoritmos de criptografia tivessem alguma porta dos fundos para que eles pudessem quebrar mais facilmente. Houve, há 2 décadas atrás, um movimento muito forte do governo americano para que fosse aprovado e padronizado um algoritmo e um chip chamado Clipper, que ele tinha uma porta dos fundos declarada. A comunidade rejeitou, rebelou-se, etc, etc, e acabou não indo para frente. E assim, mas a gente tem percebido o seguinte, a NSA, o pessoal já não está muito mais preocupado com o algoritmo forte de criptografia. Meio que assim, jogou a toalha. O algoritmo está forte, o AES é forte, está todo mundo usando, não tem muito para a gente controlar, mas não tem problema, as chaves são uma porcaria. As chaves são muito ruins, né? Então eles conseguem atacar, invadir, entrar, porque as chaves são muito frágeis. Então, quando eu falei do alfabeto, eu estava falando mais da mensagem, mas a chave seria ideal que fosse ela bem forte. E aí eu deixo, aproveitando o gancho, deixo uma recomendação, né, para todos aqueles que se interessam e querem ter um negócio um pouco mais seguro. Parem de inventar chave, de memorizar chave. Não adianta, vocês não vão... vocês estão trabalhando contra vocês mesmos. Nós estamos trabalhando contra nós mesmos, quando a gente cria a chave e memoriza, e cada dia a gente tem mais senha para decorar, tá certo? A cada dia que passa tem uma conta nova em algum lugar, alguma impressora, e a gente já não aguenta mais, a gente começa a repetir senha, tá certo? Quem aqui não repete senha? Né? Todo mundo repete. E aí vai ficando mais fraco o negócio, cada vez mais fraco. Então, a recomendação, né, é a que eu estou usando, tenho recomendado para muita gente, eu acho que vale a pena, procure um bom programa gerenciador de senhas. É um programa que ele vai criar senhas para você, você vai ter que ter ele instalado no seu telefone, ter que ter ele instalado no seu desktop, no seu notebook, vai ter que ter várias instâncias ali, você vai ter que cuidar de fazer a sincronização. Tem alguns que deixam o arquivo, que ele vai ter o arquivo de senhas. E esse arquivo de senhas, ele vai criptografar e você vai ter que memorizar uma senha. Na verdade não vai ser uma senha, vai ser uma passphrase, vai ser uma password. Uma passphrase longa, você vai ter que memorizar só aquela, e com ela você abre o cofre onde estão as demais senhas. E aí você deixa ele gerar senhas para você, do serviço aí de fora, seja para banco, seja para site daqui, site dali, né? E isso é a melhor coisa que você pode fazer em termos de segurança nos dias de hoje, em que a gente está cada vez mais vulnerável, né, e sendo atacado com cada vez mais facilidade. Eu brinquei no meio do caminho, falei alguma coisa do Daniel Dantas e foi verdade, né? Eles capturaram, quando teve aquele programa todo do Polícia Federal, Daniel Dantas, a Operação Satyagraha, etc, etc, capturaram um monte de HDs do banco. Até hoje não conseguiram abrir, o algoritmo é forte e a senha foi uma senha bem aleatória, não foi uma senha bobinha. Não conseguiram, a Polícia Federal tentou até não aguentar mais, jogou a toalha, aí o governo resolveu mandar para os Estados Unidos, para a FBI, mandou para os Estados Unidos, o FBI falou, mas o que nós vamos fazer? Vocês já fizeram tudo? Mas faz aí que o governo está mandando. Bom, fizeram, ficou lá 6 meses, fizeram as mesmas coisas, retornaram o mesmo resultado, não conseguiram. Né? Então, quem criptografou aqueles discos fez bem feito. É um exemplo hoje que a gente tem de uma criptografia bem feita. Uma chave que realmente era muito aleatória, não era muito previsível. Então, assim, vocês puderem, procurem aí esses softwares, tem um monte de tipo deles, né? Olhe bem se é um software, dá uma lida nas avaliações das revistas, né? Não vai usando o primeiro que eu vou te apresentar aí não. Tenta olhar e cuidem bem da senha, que vai fechar esse cofre de senhas. Porque se perder essa aí, não tem recuperação. Se você perder, você perdeu tudo. Né? Então é assim, tomar lá da cara. Você tem que, né? Você ganha o serviço, mas você tem que ter um nível de responsabilidade maior de manter aquela chave longa lá. Tá bom? Fica aí essa sugestão para vocês também.
Mais alguma O pergunta? MacBook tem o macOS tem um algoritmo, tem um programa Tem, né? gerenciador, um built-in programa desse gerenciador, mas eu sempre fui meio cético, porque se der um problema nesse programa, você perdeu todo. Então, você tem que tomar algumas precauções. A base de dados dele você tem que replicar em alguns outros lugares que você tem acesso. Como ela é totalmente criptografada de forma forte, se não um algoritmo de programa que foi bem avaliado, normalmente ele está bem criptografado, desde que cai nas mãos de alguém não vão conseguir abrir. Né? Eu, particularmente, eu uso o que se chama KeyPass. Ele é domínio público, é aberto, a gente consegue ver o código-fonte, sabe como é que é. Tá certo? Existe versão para Mac, Windows, Ubuntu, Android, etc, etc. Né? Mas existem vários outros. Nesse KeyPass, eu sou encarregado de tomar conta da base de dados. Agora, tem alguns que fica na nuvem. Né? Eles fazem um esquema que, eu acho que o da Apple é assim também, o arquivo de senhas ele fica em algum lugar, de maneira que de qualquer dispositivo que você usar, ele consegue baixar o arquivo de senhas e fazer enfim, abrir o cofre para você ver sua senha. Né? Mas esse de nuvens tem A e B, tem os bons e tem os mais ou menos, então eu recomendo que vocês dêem uma olhada qual que se adequa melhor ao seu uso e dê uma olhada nas avaliações, tem muita comparação nas revistas aí, bem útil. Tá bom? E há alguma garantia de que não passe uma cópiazinha da senha do cofre lá para a NSA? Então, por isso que eu escolhi esse de código aberto, porque o código aberto é aquele negócio, né? Tem muita gente olhando, atualizando e mexendo, tem uma comunidade que ficou de olho. Então é mais difícil. Mas nunca seja proprietário, você não sabe o que está acontecendo. Realmente você não sabe. Ele pode estar mandando o código, e nem PNC. O maior problema são hackers pelo mundo afora que ficam puxando tudo que você digita no teclado para tentar pegar senha de banco, tentar pegar qualquer coisa. Né? Então, é um risco. Na verdade, nós estamos sob risco constante. Então, assim, vamos tomar algumas medidas para melhorar um pouco a situação. Viver é isso, cara. Sim. Se eu faço pagamento via banco, assim, pela internet, e de repente alguém conseguiu hackear minha conta e tirou uma certa quantia. A responsável por isso sou eu ou é o banco que tem que garantir essa segurança? Nossa, você vai ter que esperar um pouco. Você vai ter que ajudar para direito. Daqui a uns anos, vou me aposentar, igual alguns colegas aqui se aposentaram e foram fazer direito. E aí teria resposta, porque essa é uma questão polêmica, eu não tenho resposta nenhuma. Eu vou falar aqui tudo na base do achômetro, né? E de experiências não experiências minhas, mas experiências que eu vi acontecerem. Não sei se você sabe, o nosso ex-diretor acadêmico da Unicamp, o Toninho, teve um roubo fantástico na conta dele aqui no Santander. Eles sumiram com o dinheiro dele e de vários funcionários da DAC, porque alguns computadores da DAC foram invadidos por vírus. Isso que eu estou falando, gente, tinha coisa de mais de 10 anos já. E sumiu uma quantia razoável, dele mais uns 10 funcionários da DAC. Tudo porque alguém deixou um vírus entrar, clicou em algum link, trouxe algum pendrive, já vai saber como é que foi. E esse vírus saiu contaminando um monte de computador. Né? E o Toninho, não sei se você conheceu o Toninho, foi uma das vítimas, ele era o nosso diretor acadêmico, ele já aposentou. Mas assim, o que tem acontecido? O que a gente tem visto com mais frequência, apesar de não é 100%, é os bancos assumirem o custo. Essa é uma coisa pouco divulgada, pouco comentada, eles não falam oficialmente nada, mas o que a gente ouve, o que a gente vê, é que eles têm preferido assumir o prejuízo do que serem expostos na mídia. Tá? Porque quando eles não te pagam e você começa a falar para todo mundo em redes sociais daqui e dali, o que acontece? Se as pessoas começarem a usar menos o internet banking, para o banco é ruim. Porque as pessoas vão começar a ir na agência, ele não quer isso. Diminuiu os funcionários lá. Exatamente. O que ele menos quer é que a gente vá lá. Pode ver a quantidade de serviços que estão inventando, né? Todo dia tem uma coisa nova plataforma móvel, não sei mais o que, não sei mais o que. Todo dia inventa uma coisa para você não ter que ir lá. Então, aparentemente está sendo mais barato pagar